Hello, tudo bem? Em julho teremos uma nova edição do Job Hunting Workshop, um evento fantástico que vai te ajudar a conquistar aquele emprego dos sonhos. A gente vai trabalhar desde a elaboração de um currículo de sucesso em inglês, passando por perfil no LinkedIn e também simulação de perguntas, de entrevista de emprego em inglês, alright? Vai ser um evento super bacana. E aí resolvi fazer um esquenta aqui analisando alguns currículos em inglês, perfis no LinkedIn em inglês, para você já ir trabalhando, melhorando o seu currículo, que é a porta de entrada, né? Ele é a chave para abrir as portas para você para um processo seletivo, né? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com o currículo. Então, vamos lá. Começando aqui. Então, assim, ó, tá anonimizado, tá? Esse currículo. O objetivo aqui é analisar o conteúdo do currículo, tá? Para melhorar, para você também entender como é que você pode melhorar o seu, tá? Então, aqui, endereço CEP, celular, e-mail, LinkedIn, perfeito. Objective. A pessoa aqui, ela colocou vários, né? Então, Marketing Analyst, Data Analyst, Research Analyst and Business Intelligence Analyst. Nesse caso, eu recomendo para você, para cada vaga que você for se candidatar, deixe somente o nome da vaga especificada, tá? Da vaga que você estiver se candidatando. Então, se tiver uma vaga, se for uma vaga de Marketing Analyst, deixe somente Marketing Analyst. Se for uma vaga de Research Analyst, deixe somente Research Analyst, tá bom? Então, mantenha só uma aqui para até não confundir o recrutador, a recrutadora, tá? Lembra, quero assim puxar aqui esse gancho, né, aproveitar esse gancho para te lembrar de sempre customizar o currículo para a vaga desejada, tá bom? Assim você tem mais chances de sucesso, tá? Lembrando que as empresas, hoje em dia, assim, a gente está num mercado que tem bastante profissional de qualidade disponível, tá? Então, um mercado mais concorrido, tá? Então, as empresas, elas vão buscar pessoas que têm mais aderência para a vaga, tá? Então, e às vezes, assim, inclusive isso às vezes, é colocado como um filtro nos ATS, tá? ATS é o Applicant Tracking System, são sistemas, o software, que as empresas usam para recrutar, para candidaturas, tá? Para vagas de emprego. Então, às vezes, o RH pode colocar assim, só mantém, filtra, né? Todo mundo que tem, no mínimo, 60% de aderência para a vaga, tá? Então, todos os currículos que tiverem menos de 60% vão ser automaticamente excluídos, tá? Então, muitas vezes, esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu vejo que tem muita gente competente que vê uma vaga e fala assim, ah, a vaga é minha cara, e ela se candidata e ela não recebe nem sequer convite para uma entrevista. Provavelmente foi o que aconteceu. O currículo não estava bem elaborado e aí a pessoa não passou nem do filtro robô, tá? Então é muito importante ter essa customização, tá bom? E quando você for customizar seu currículo para vaga, lembre-se de analisar bem a vaga para ver o que que é relevante para aquela vaga e para aquela empresa, tá? Eu vou te ensinar a fazer isso com mais detalhes, no evento, no Job Hunting Workshop, tá? A gente vai analisar algumas vagas e eu vou te ensinar como entender através da leitura da vaga o que que é importante para aquela vaga, o que que possivelmente estará, nos keywords do ATS daquela vaga, tá bom? Então, continuando aqui, lembre-se, ó, então sempre a palavra-chave aqui é relevância, tá? Já anota isso no seu caderno, relevância. Sempre você pensar, essa informação é relevante para essa vaga que eu estou me candidatando? É relevante para essa empresa que eu estou me candidatando? Se sim, mantenha, se não, já, ó, exclui essa informação, tá? Desapega dela, let it go. Lembra da Frozen? Let it go, let it go. Tá, então desapega daquela informação, e bola pra frente, segue em frente, tá bom? Para não deixar seu currículo, por exemplo, olha só, esse currículo aqui tem 5 páginas, gente, 5 páginas e fonte 10, tá bom? Então tem muita informação, tem bastante coisa aqui que a gente pode dar uma enxugada, alright? E aí, agora indo para summary. Olha isso, gente. A linguagem de um currículo, ela precisa ser direta, tá? Pensa que um recrutador
gasta em média, depois que passar do ATS, né? Depois da primeira fase do robô, filtrou, o robô filtrou, ele vai por um olho humano, tá? E um olho humano, ele gasta em média, assim, 7 segundos, 10 segundos, assim, escaneando o currículo, e aí, para ver se, encontrei a informação que eu quero, beleza, encontrei, então aí eu vou ler com mais cuidado. Não encontrei? Tchau, passo pro próximo, tá? Então, ele tem que ser de fácil leitura também, tá? Então, uma leitura rápida, que só de bater o olho a pessoa já encontra a informação que quer para ver se me interessa, tá? Então, eu não recomendo escrever o currículo assim dessa forma assim em parágrafos, tá? Então, eu recomendo reescrever em itens, tá? Itens de no máximo 2 linhas, para facilitar a leitura, tá? Então, também tem que ser agradável aos olhos, tá bom? Aqui, por exemplo, olha só, a primeira frase termina aqui, gente. Né? Então, assim, se você experimentar ler isso, é até difícil. Olha só, I have developed business acumen and marketing skills based on my 10 years educational background and my work from mentoring students. Eu tive até que pegar fôlego aqui, pegar mais ar para ler. From mentoring students in business strategies to providing consulting services for SMEs and supporting them in building business knowledge in higher. Então, assim, tem muita informação e no currículo pode ser, tá? Pode não, deve ser uma linguagem mais direta. Tá? Então, por exemplo, essa primeira parte, e de novo, né, pensando se é relevante para a vaga que você estivesse candidatando, tá? Vamos lá, é relevante. Então, nesse primeiro trecho, eu reescreveria, por exemplo, assim, strong business acumen, strong business acumen and marketing skills obtained from 10 years of educational background and mentoring students in business strategies. Ok? Ponto. Tá? Então, essa parte to providing consulting services for SMEs and supporting them in building, tipo, isso não é tão relevante assim, tá bom? Aí, continuando aqui, aqui, which supported me in developing relationship skills with customers and building knowledge in banking finance. Tá, então aqui depende se você estiver se candidatando para uma vaga num banco, por exemplo, talvez seja interessante colocar, senão não é necessário, tá bom? Aqui, my work in tax recovery in the European Union has strengthened my ability. Então, assim, aqui. Não precisa detalhar da onde veio essa experiência. Então, aqui, olha só. Strong ability, uh, ability to interpret data and communicate with companies across the EU to solve issues. Tá? Então, outro item aqui, tá? Que já tira isso. De novo, também analisa se essa informação do communicate with companies across the EU to solve issues, se isso é importante ou não para essa vaga que você estivesse candidatando, tá? Aqui, multifaceted professional background encompassing. Aí aqui, beleza. Então, assim, não precisa dessa frase toda. Então, aqui, olha só, vai direto, tá bom? Então, lembre-se, escrita direta, tá? Comunicação bem direta. Ok? Daí aqui continua, faz o restante da análise, tá bom? Mas aqui, ó, já deu para você ver aqui como é que deve ser, né? Aí, continuando aqui, experience, tá? Então, experience aqui, geralmente eu recomendo colocar primeiro o nome da instituição, tá? Então, aqui é experiência de professor, né? Coloca o nome da instituição primeiro. Se for numa empresa, coloca o nome da empresa primeiro, tá bom? Porque dependendo da empresa, dependendo da instituição, pode ter um prestígio adicional, tá bom? Então, faz sentido colocar o nome primeiro e aí o cargo embaixo, tá bom? Aí aqui tá certinho, mês e ano de entrada, mês e ano de saída. Isso é muito importante, tá, gente? Porque eu já vi muito currículo que a pessoa colocou só o ano, tá? Então a pessoa coloca 2019 a 2025. Só que assim, veja que tem uma diferença enorme se a pessoa entrou na empresa em janeiro de 2019
ou se ela entrou em dezembro de 2019, né? Se ela entrou em janeiro, ela teve 12 meses de experiência relacionada ao ano de 2019. Mas se ela entrou em dezembro, ela teve um mês, tá? Então faz muita diferença, tá? Então lembre-se de incluir também o mês, alright? Aí aqui, é, você vê que aqui tem muita informação que é repetida com o que está aqui embaixo, tá? Então, não tem necessidade de ter esse parágrafo aqui explicando aí depois os itens, tá? Vai direto nos itens, ok? Então, tem muita coisa aqui duplificada, né? Então, que acaba pegando o espaço precioso do currículo, tá? Então, lembra que um currículo, ele é como se fosse uma propaganda de televisão, assim, horário nobre da Globo, custa caro pra caramba, tem duração de 30 segundos ou menos, tá? E nesse tempo ele tem que atrair a atenção do público-alvo, que no caso do currículo é o recrutador, é a pessoa do RH, é a gerente da vaga, né? Então, não fica colocando coisas em excesso que são desnecessárias, tá? Vai direto ao ponto, gente. Lembre-se disso, tá? Straight to the point, tá? Não fica enrolando, analisa o que que é relevante para aquela vaga específica, tá? Então, assim, a parte de customização é muito importante, tá? Anota isso de novo no seu caderno, alright? E no Job Hunting a gente vai ver isso, tá? Então, para cada item que você for incluir, pensa. Isso é relevante para a vaga desejada? Se sim, mantém, tá? Se não, tira. Alright? Então, aqui de novo. Tem muita coisa que está repetida, então olha só, Equipping Students, tá? Lera Junior Enterprise, Guiding Students, tal. E aqui repetiu, tá? Então não tem essa necessidade de colocar isso, tá? Então aqui, ó, eu apagaria, tá? E aí, analisando item a item, tá? Então pensa se faz sentido para a vaga que você está se candidatando, tá bom? E aí, depois disso, ó, faz sentido. Então vamos ver aqui, ó. Coordinated the Young Business Company formed by management students to lead, tá? Aqui é lead, consulting projects for small and business and medium-sized enterprises, SMEs, tá? Então aqui, por exemplo, eu recomendaria dar mais informação sobre os projetos, tá? Então, consulting projects. Que tipo de projeto foi? Foi projeto de estratégia, projeto de marketing, vocês analisaram e repaginaram a estratégia de marketing de uma empresa, tá? Então, assim, consulting projects é muito vago, é muito general, né? Então, seja mais específico aqui, tá bom? E também, se você tiver os resultados, coloque os resultados, que é muito mais importante, muito mais relevante, faz a pessoa que estiver lendo isso ter mais ideia, tá? Mais especificidade em relação ao que você fez, tá? Aí aqui, segundo item, recover the debt found in the junior enterprise. Então aqui, primeiro, pensa, faz sentido, é relevante para a vaga? Porque assim, se for uma vaga de marketing analyst, por exemplo, falar que você recover that, para mim, não tem muita relação, sem saber mais detalhes, né? Obviamente. Mas assim, pelo que está escrito aqui, para mim, aparentemente, não tem muita relação, não tem muita relevância, tá? Então pensa, faz sentido manter essa informação? Aí fala, faz sentido, era a ver com marketing e tal. E aí pensa assim, foi expressivo? De qual valor foi? Então esse that foi o quê? Foi 1.000 euros ou foi 500 mil euros? Tá? Então também analise os valores para ver se faz relevância, se é algo expressivo, ok? Aí aqui de novo, mentor students in developing comprehensive business plans, tá? Então assim, de novo aqui, faz sentido, é relevante para a vaga ou não? Né? Então, aqui para o TCC, eu não sei se faz muita relevância, tem muita relevância para um cargo de marketing, tá? Então, talvez eliminaria, tá? Então, analisa se faz sentido, se é relevante para a vaga que você quer, tá? Aí aqui, taught 29 subjects, tá? Então, aqui, é, quais dessas matérias fazem mais sentido para a vaga que você deseja? De novo, gente, faz sentido colocar, tá? Aí tem alguma vaga, alguma matéria dessas matérias, 29 matérias que você ensinou, que faz mais sentido para a vaga de marketing, por exemplo? Aqui eu deixei o exemplo de marketing, mas assim, tinha data, tinha outras coisas, né? Então, faz sentido?
para essa vaga que você está se candidatando, tá? Se faz, você talvez poderia explorar quais dessas 29 matérias faz mais sentido. Aí talvez você pode explorar um pouquinho mais, tá? Mas se não fizer sentido, gente, deleta, tá bom? O currículo não é para contar a sua vida inteira, é para dar, ó, aquele foco, tá? Colocar o holofote, a luz, né? Jogar luz nas partes da sua experiência profissional que são relevantes para essa vaga que você está se candidatando, tá? A pessoa ela não quer saber nesse momento, né, do currículo da sua vida inteirinha. Então, ela quer saber o que você traz que pode ajudar a resolver o problema que a empresa tem, tá? Que pode ajudar a ter sucesso nessa vaga específica, tá bom? Então, seja específico aqui, tá bom? Aí aqui, por exemplo, aqui, ó, olha só. Developed and delivered engaging classes with active methods based in Bloom's taxonomy. Então, gente, isso aqui, a menos que você esteja se candidatando para uma vaga de professor, né, uma vaga acadêmica, isso aqui não faz sentido, porque pensa assim, tem uma gerente de marketing querendo contratar um analista de marketing, tá? Ela não tá muito interessada se a pessoa sabe dar aulas que são interessantes, tá bom? Então, de novo, assim, e, ó, por favor, não me entenda mal, tá? Eu não estou desconsiderando a sua experiência, tenho certeza que a sua experiência é inspiradora, que você ensina, com certeza, eu tenho certeza que a sua experiência é muito boa, muito valiosa. Não estou tentando desmerecer ninguém aqui, tá? Só estou falando de pensar do ponto de vista de quem está contratando, tá? Se essas informações fazem sentido, tá? Se coloque no lugar da pessoa também, né? Put yourself in their shoes, tá? Se coloca no lugar da pessoa, ela tá lá, ela abriu uma vaga de marketing, analista de marketing, ela não precisa saber todas essas informações nessa altura do campeonato, tá bom? Pode ser que depois, numa entrevista, tal, ela explore mais, mas assim, agora é uma coisa para ver assim, a pessoa tem a ver com o que eu quero? Tem. Então, vou chamar para entrevista para as próximas falar, não tem a ver? Então, tchau. Tá bom? Então, tem que ser bem direto aqui, tá? Esse aqui também, olha só, esse item. Evaluated students' performance through assignments, tá? Isso aqui. Mostra sua experiência como professor, excelente. Mas assim, se você estivesse candidatando para uma vaga de analista de marketing, isso aqui é uma habilidade que não é importante para uma ou um analista de marketing. Então pode tirar, tá bom? Esse aqui também, Design Course Materials, tá bom? Então lembre-se disso, tá? Isso aqui acho que é um dos pontos chaves na elaboração de um currículo de sucesso. Alright? Continuando aqui, Tax Recovery Assistant, Fixed Term Contract, tá bom aqui, VAT Recovery Company. Então, lembra, de novo, coloca o nome da empresa em cima, troca de lugar, tá bom? Então, coloca o nome da empresa primeiro, aí depois o cargo, tá? Troca de lugar essas duas informações, tá? Aí aqui de novo, ó, played a role in auditing EU invoices to ensure compliance with the VAT regulations, tal. Então aqui não precisa ter esse parágrafozinho introdutório, tá? Porque, de novo, é repetitivo, tá repetindo aqui, ó. Conducted audits on invoices, tá bom? Então não precisa repetir, tá? Então pode tirar essa parte aqui, tá? E aí, aqui, ó, em vez de conducted audits, pode colocar direto audited invoices from European country, EU countries to ensure compliance with VAT regulations, tá? Aqui, por exemplo, assisted in the recovery of VAT across EU transactions. Aqui, por exemplo, teve recuperação do VAT, né? Tenta dimensionar esse trabalho também, né? De qual valor foi? Foi de, sei lá, 1 milhão de euros, 3 milhões de euros, até para ter uma ideia, uma dimensão do seu trabalho, tá bom? Então, assim, isso vale para qualquer cargo, qualquer departamento, tá? Tudo que você conseguir quantificar. É muito interessante para as pessoas entenderem o tamanho da sua responsabilidade, tá? Então, por exemplo, a pessoa é gerente de compras, tá?
Tenta colocar qual era o budget sob a sua responsabilidade, porque pensa comigo, um gerente de compras que faz compras anuais de US$ 1 milhão tem responsabilidades, até competências muito diferentes de um gerente de compra que tem um budget anual de US$ 300 milhões. Concorda comigo? Então, esses números fazem muita diferença para quem está lendo isso ter uma melhor compreensão, entendimento da dimensão do seu trabalho, do nível de responsabilidade que você teve naquela vaga, tá? Continuando aqui, Administrative Technician, Automotive Companies, tá? Então, de novo, lembra, tá? Então, sempre o nome da empresa primeiro. Aí aqui, na verdade, assim, essa parte, ó, this experience enhance my ability to manage legal data, supporting information, supporting informed decisions. Isso aqui não precisa colocar essa parte, assim, do que você aprendeu com aquela vaga, tá? Isso não tem necessidade, tá bom? Daí aqui, study Portuguese labor legislation to ensure compliance with employment regulations, analyze collective labor agreements, organize and compile legal information, tá? Nesse caso, assim, é, você colocou support informed decisions, ensure regulatory compliance. Se quiser colocar mais algum detalhe, né, de que tipo de decisões foram tomadas a partir, das informações que você forneceu, que você coletou, isso pode ser interessante também, né? Então, assim, organize and compile legal information to support decision making. Que tipo de decision making? O que aconteceu? Qual foi o resultado daquilo que você forneceu, tá? Esse é um ponto importante nos currículos também. Muita gente acaba colocando só o processo, mas não põe o resultado daquele processo, daquela atividade, né? A pessoa só põe a atividade e esquece de pôr o resultado. Mas o mais importante é o resultado daquele processo, né? Daquela atividade. Então, tente focar mais nos resultados, no que aconteceu, tá? Que tipo de decisões foram tomadas a partir dessas informações, e aí quais consequências essas informações tiveram para a empresa, se teve consequência de economia de dinheiro, redução de custo, isso é melhor ainda, e aí é interessante você incluir essas informações também, tá? Os números, ok? Aí aqui, Cashier Loan Promoter, tá? Então, de novo, primeiro o nome da empresa, só troca de lugar, tá? Então, põe aqui Financial Institution, Brasil, e aí embaixo, Cash and Loan Promoter, ok? Aí aqui de novo. Customer Services, Assisting with Banking Transactions. Então, é... é interessante aqui também. Tenta colocar as coisas que te diferenciaram, tá? Então, por exemplo, Loan Promoter. Então, todo mundo que faz um trabalho desse tem que ter customer service, né? Então, ajuda os clientes com transações bancárias, ajuda a responder dúvidas dos clientes, tá? Então, isso é o normal, tá? Todo mundo, é o job description, né, desse cargo. Então, fuja do job description, porque isso também vai te diferenciar. Pensa que todo mundo tende a colocar o job description. E você que vai lá e coloca o resultado que você fez, né? Então, por exemplo, empréstimos, né? Então, quanto de empréstimo que você conseguiu vender, né? Qual que é o tamanho dos empréstimos? Foi de, sei lá, 500 milhões em empréstimos por ano, tal. Então, coloque essas informações porque dão uma melhor visão do trabalho que você fez, da dimensão do trabalho também, tá? Então, pense nisso. Aí aqui, intern, tá? Então, intern, aqui, estágio, não precisa colocar muito detalhe, tá? Então, eu só colocaria aqui o nome da ONG, que foi o estágio, aí intern, acabou, tá? Ainda mais que foi 2 meses só, então aqui, ó, pode let it go, alright? Lembra da Frozen, let it go, can't hold it back anymore. Tá, então, let it go, tá? Aí aqui também, ó, cashier, sales assistant, gas station, aqui também, também faz muito tempo atrás, tá bom? E também, de novo, essa posição, de novo, não tô desmerecendo ninguém, tá? Assim, mas pensa na relevância. Primeiro que foi assim, mais de
15 anos atrás que isso aconteceu, tá? Então já não impacta tanto no você hoje. E além disso, isso aqui também não tem muita relação com ó, o cargo. Então, de novo, né? Relevância para o cargo, tá bom? Então, aqui também, assim, eu manteria aqui só essa informação para a pessoa saber de tudo que você já fez, que você começou, quando você começou a trabalhar e tudo mais. Mas, assim, aqui eu também tiraria, tá bom? Então, aqui não tem necessidade de colocar tanto detalhe. Alright? Aí aqui, education, tá? Se você quiser, para também não usar tanto espaço, né, do currículo, aqui daria para diminuir as margens aqui, tá? E isso caberia em uma linha só. Tá, então, ó, PhD Student in Marketing Strategy. Aí aqui você coloca o nome da university, tá? Que tá aqui European University. E aqui você coloca o período que foi e acabou. Então você usou só uma linha para isso, tá? Em vez de usar duas linhas, tá? Aí aqui, education, então aqui a pessoa explicou mais, tá? Então aqui, de novo, tá? Analisa o que desse estudo de PhD faz sentido, impacta, assim, é relevante, o que ele agrega para a vaga que você está se candidatando, tá? Então, assim, pensa de novo, se coloca no lugar do recrutador e fala, eu estou precisando contratar um analista de marketing. A pessoa, eu preciso saber que a pessoa tem isso, sim ou não, tá? Então, se for sim, manter, ver como escreve melhor. Se for não, apaga. Alright? Aqui é a mesma coisa, tá? Não tem necessidade de colocar tanto detalhe, tá? Aqui também. Pessoa bem estudada, né? Bom isso. Tá. Aí aqui skills, tá? Então, de novo, também ver o que faz sentido para a vaga, o que a vaga pede, tá? Então, essa parte de análise da vaga, do job description é muito importante, porque é dela, né? Ela que vai dar a bússola, que vai nos orientar em relação ao que colocar, o que não colocar na vaga, tá bom? Aí aqui isso aqui, na verdade, olha, eu para falar a verdade, eu não vejo necessidade de colocar, tá? Porque foi em 2016, então já faz 9 anos, tá? E esse teste IELTS, ele tem um prazo, tá? Então o resultado tem uma duração de 2 anos, então já não é mais nem válido, tá? Então aqui eu tiraria, tá? E aqui também o trabalho voluntário, também não vejo necessidade de detalhar tanto, tá? É interessante manter, mas aí colocaria isso e ponto final, tá bom? Então, é isso a análise desse currículo de hoje. É, Você que é o dono, a dona desse currículo, espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. Depois me manda um e-mail, tá? Pessoal, para eu ver o que você achou, que se fez sentido isso que eu falei, tá? Mas lembre-se disso, tá? Eu sei que pra gente que é o dono daquela experiência, né? A gente que viveu tudo isso, e olha quanta coisa interessantíssima, maravilhosa a pessoa viveu, pra gente, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa experiência, forma a pessoa, o profissional que a gente é, mas lembre-se de analisar do ponto de vista de quem está contratando, tá? Se a pessoa precisa saber de tudo isso. Assim, eu sei que é super interessante, mas na, nessa etapa, nessa primeira etapa do currículo, ela não precisa saber tanto detalhe, ela precisa saber, tem aderência sim ou não? De aderência de 70% com a vaga que eu tenho, aderência de 80% com a vaga que eu tenho, aderência de 60%. Legal, vou falar com a pessoa, tá? Então, não precisa ficar contando a sua vida inteira, tá? Então, o currículo, ele é para ser um documento bem direto, de escrita direta, não é para escrever Bíblia, não é para escrever parágrafo, tá bom? Parágrafos enormes, longos, difíceis de ler, tá? E você mesma pode fazer
esse teste, né? Se você escreveu, se você não conseguir ler uma frase inteira num fôlego só, quer dizer que tá meio longo, tá? E aí pode ser que alguma informação importante fuja, tá? Dos olhos de quem estiver lendo do recrutador, do dono da vaga, e aí, por bobeira, você pode perder uma oportunidade bem interessante. Alright? É isso aí, então, por hoje é só, tá bom? E aí. Depois eu volto mais com mais uma análise, alright? Bye!